Quem de nós na adolescência já não vimos nossos pais furiosos dizendo o seguinte: queira ou não, você depende de mim. Você não consegue andar com as suas próprias pernas. Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Nesse vídeo e nos próximos, vou tomar falas de Jesus que ocorrem no Evangelho de João como orientações de Jesus para o ano que nós estamos começando de 2026. Eu leio no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. No capítulo 15, Jesus está seguindo, desde o capítulo 13, uma série de orientações, de normas que ele dá aos seus seguidores. De fato, ele está se despedindo, logo ele vai ser preso, morto. Então agora ele quer deixar orientações para os seus. No capítulo 15, ele usa a imagem da videira, que nós conhecemos mais como parreira. E aqui então ele fala dessa relação da videira para falar do nosso contato, da nossa vida e relação com ele, com o próprio Jesus Cristo. Os judeus conheciam bem essa imagem, afinal eles viviam num país fundamentalmente agrícola, então muitos deles ou tinham videiras, parreiras nos seus terrenos e casas, ou haviam trabalhado em videiras, ou então conheciam pelo menos videiras. Por isso é que Jesus procura nessa imagem um ponto de contato e de ensino para os seus. Ele diz que ele é a videira e os seus discípulos, e nós somos os ramos. Aqui tem uma imagem que a gente precisa resgatar dessa videira. A videira tem um tronco grosso, relativamente grosso, porém os seus galhos, os seus ramos são extremamente frágeis. Por isso é que, se você lembrar, você já deve ter visto numa parreira o tronco que sobe e depois os galhos que são amarrados em hastes para que eles fiquem firmes. Por quê? Porque depois, com o surgimento das uvas, a tendência é que o galho, se ele ficar solto, ele caia e se quebre com o peso. Então vejam só o que Jesus está trazendo aqui para a gente. Nós somos os galhos e nós precisamos estar ligados a ele, precisamos estar fixados nele. Por quê? Porque somos frágeis e sem ele nós nos quebramos e nos perdemos. Enfim, aqui a ideia de permanência é fundamental. A gente precisa estar ligado e a gente precisa permanecer em Jesus Cristo. E essa é a grande verdade que ele está nos ensinando. Pode parecer para a gente que isso seja uma coisa tão básica e fundamental, mas não é. Se você olhar o Evangelho de João, você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 6, uma situação em que Jesus fala para os judeus e para os seus seguidores que era necessário que eles comessem da sua carne e bebessem do seu sangue. Claro, isso é uma linguagem figurada para Jesus falar de intimidade com ele e depois para se referir à Santa Ceia. No entanto, os seus seguidores, muitos deles, se escandalizam com essa fala de Jesus e vão embora, deixam de seguir Jesus Cristo. Nesse contexto, então, a gente tem a imagem da permanência como uma imagem fundamental. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que as situações aparentemente não vão bem, Jesus diz, a gente precisa permanecer nele, assim como os ramos permanecem na videira. Uma segunda imagem é a imagem dos frutos. Jesus fala que aquele que permanece nele dá frutos. E aqui então a gente tem uma imagem dinâmica. Se a imagem da permanência é uma imagem fixa, estática, agora a imagem dos frutos é uma imagem dinâmica. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Que não faz sentido você ter uma parreira que não dê uvas. Se você tem a parreira e ela não produz frutos, ela vai ser cortada, vai ser jogada e outra vai ser plantada no seu lugar, ou outra árvore, enfim, alguma outra coisa vai ser colocada ali. É natural que a videira, que a parreira dê frutos, dê uvas. E a partir dessa imagem real que Jesus aplica aos seus seguidores, dizendo que eles precisam produzir. Produzir o quê? No contexto do Evangelho de João, é levar pessoas a Jesus Cristo. Os frutos seriam outras pessoas que você leva até Jesus. Se você lembrar bem, no Evangelho de João, lá no capítulo 1, a gente tem Filipe que leva o seu irmão Natanael até Jesus Cristo. Foi sobre esse texto que eu falei, inclusive, na reflexão anterior. Na sequência, no capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ao final da conversa, ela deixa Jesus e vai para a sua cidade e fala de Jesus para os seus conhecidos, fala que ele é o Messias. Então veja só, no Evangelho de João a gente já tem essas imagens, esses textos que nos dão a noção de que produzir frutos é levar pessoas até Jesus Cristo. Quem vive com Jesus, quem vive em intimidade, quem está ligado, tronco, que é Ele próprio,
Esse, portanto, tem uma vida abundante. Esse, portanto, produz frutos. Pensando nessas palavras para a nossa vida e pensando como orientações para esse ano de 2026, a gente pode lembrar que provavelmente a gente enfrentou situações difíceis no ano passado, em 2025. Talvez situações que fizeram com que fosse difícil permanecer junto com Jesus Cristo. Crises financeiras, talvez doença, situações difíceis em relacionamentos, o próprio cansaço que se abate sobre nós. Todos eles, alguns deles, ou às vezes todos eles juntos, tendem a nos distanciar de Jesus e a nos fazer, se nós não nos cuidarmos, fazer com que nós não permaneçamos nele. Talvez a gente tenha se afastado, talvez a gente tenha tentado se desconectar de Jesus por uma série de razões. No entanto, o fato é que a gente não consegue viver sem ele. Pode estar ruim com ele, mas pior sem ele, como a gente diz. O fato é que mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente tenha problemas, Jesus é sempre o porto seguro para nós. Ele é sempre aquela videira que dá sentido para a nossa existência. Nós estamos no ano de 2026 e qual é a palavra de Jesus para nós hoje? É que devemos permanecer nele. Além disso, devemos produzir frutos. A relação com ele, as bênçãos que vêm dele, o seu cuidado, a sua direção, tudo isso nos motiva a falar do seu amor, do modo como ele é cuidadoso para conosco. Testemunharmos, falarmos para pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, próximas, distantes, enfim, essas pessoas com quem a gente convive ou que passam pelo nosso caminho, falar para elas do amor maravilhoso e transformador de Jesus Cristo. A orientação de Jesus para nós, portanto, nesse ano é dupla. A primeira é fixa, permanecer nele, aconteça o que acontecer. A segunda é dinâmica, falar dele, falar do seu amor, falar do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele quer de nós a partir do Evangelho de João. Até o próximo.